Ontem, quarta-feira, o ator Matheus Solano esteve no Flow Podcast e, dentre diversos assuntos, ele falou sobre sustentabilidade, que é um assunto que rotineiramente ele fala sobre, né? Ele até já gravou alguns documentários, né? Já narrou, na verdade, alguns documentários veganos, então ele tem alguma proximidade com o veganismo, apesar que ele não é sequer vegetariano. A gente já vai ver aqui, ele falou sobre isso lá no Flow Podcast, e eu quero comentar a respeito de algumas falas dele, tá bom? Vamos ver? Vamos ver junto? Olha lá. A mudança. E as mudanças são muitas e muito fáceis. As pessoas, ai meu Deus, é um bicho de 7 cabeças ser sustentável. Não é. Escolhe uma atitude. Deixa eu só contextualizar aqui, ele estava falando sobre plástico, sobre questões ambientais no geral, né? E aí veio a pergunta a respeito da alimentação, tá? Mas por enquanto aqui ele está naquele embalo ainda de falar de plástico, de questões ambientais que não envolvem alimentação, mas a partir de daqui a pouquinho ele já vai falar sobre isso. Vai trazer outras, vai mudar o seu olhar e vai falar, eu posso mudar isso daqui também. Ih, gente, por que eu faço isso? Isso nem conforto é e tal, enfim. Uma série de coisas que podem ser feitas e devem ser feitas diferentes. Esse pensamento vai para a tua alimentação também? Total. Olha a pergunta do Igor, hein? Pergunta de vegano o Igor fez, hein? O Igor 3K, né? Que é um dos apresentadores... Aliás, é o apresentador do Flow Podcast atualmente. Ele fez a pergunta que eu faria se eu estivesse lá. Ele puxou o assunto do veganismo. Achei isso bem legal. E aí o Matheus Solano, total. E ele vai explicar a respeito. Ó, faz sentido total para ele, né? Faz parte da alimentação dele também essa questão da sustentabilidade. Vamos lá. Total. As empresas que eu escolho consumir, né? Gente, vou comprar um chocolate, um sacão que vem um monte de chocolatinho em vários saquinhos. Não, vou comprar um saco que tem um chocolate já dentro. Ou então, de preferência que não seja saco, seja um papel. E isso vai também no meu dia a dia, na forma, como é que matam esse bicho, se você ainda come bicho, né? E no você dia a dia bicho, também, eu ainda como bicho, mas eu tenho essa meta de virar pelo menos vegetariano, né? Mas eu acho que a meta maior é o veganismo. A gente não precisa, da mesma forma que a gente não precisa mais um monte de coisa que a gente fala, gente, que absurdo que a gente fazia isso no passado, né? Matar bilhões de animais por ano, a gente não precisa fazer isso, não precisa. São nossos parceiros aqui nesse planeta, nesse presente tão especial que a gente vive aqui, né? É muito legal essa fala do Matheus Solano, né? Enfim, não tem nem o que falar, é o que eu falaria também. Mas é estranho ele falar isso, né? E ele vai demonstrar mais ainda que está consciente a respeito da questão do veganismo, mas ele admitir que ainda come bicho, né? E aí a gente, cada um, lógico, tem seus motivos, cada um tem seu tempo, sei lá. Mas já não é de hoje que ele fala sobre o assunto e eu acho curioso a pessoa falar que está consciente. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo do lixo do chão, né? Por exemplo, imagina eu falando aqui, olha, realmente o lixo tem que jogar no lixo mesmo, né? Há quanto tempo a gente já está consciente disso? Eu levanto da cadeira e jogo um lixo no chão ali, sabe, na rua. Qual que é o... Por que eu ainda faço isso, né? Então eu acho que o Matheus Solano ele tem um discurso perfeito a respeito de animais, né? E ele vai falar mais sobre isso aqui, que não precisa, etc e tal. Ele já sabe que não precisa comer animais. Ele certamente tem a opção de escolha, né? Ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser para comer, para ir comer onde ele quiser, para solicitar até, né? Ele é um ator bastante famoso aqui no Brasil, então eu não entendo por que ainda não foi dado esse passo na vida do Matheus Solano. Mas eu não estou criticando aqui, eu estou tentando entender por que é que ele ainda não é sequer vegetariano, né? Como é que a pessoa dá um discurso desse, fala isso lá no Flow Podcast? Isso deve ter acontecido no meio da tarde. E aí à noite ele vai e janta um bife, por exemplo, né? Nem sei se aconteceu isso, mas enfim, né? Vocês entenderam. Ele admite que ainda come animais, então pode ter acontecido isso. Então como pode essa distância entre o discurso e a ação? É isso que realmente eu não entendo e é o que motiva diversos vídeos aqui do canal. Vocês já devem ter percebido. Vamos continuar. Tem filmes que se vocês veem, vocês parem de comer carne, mas vocês não vão querer ver. Como carne fraca e tal, não sei o que, vocês não vão querer ver. Já ouvi falar dessas paradas aí, né? Assiste para ver como é que é um matadouro. Tal, assiste, né? Para ver um matadouro. Vê se você vai conseguir olhar para um pedaço de carne da mesma forma. A gente vê um pedaço de carne, a gente chama de alcatra. Não é alcatra, isso aí é um pedaço de um bicho que foi morto cruelmente e tal, enfim. Como
como que ele consegue ainda comer, sabe? Tipo, depois de falar isso pro Igor ali e pra outra moça que tá ali também, a Yasmin, eu acho que é o nome dela. Eu não tô falando muito dela porque ela não participou efetivamente desse trecho da conversa, tá? Mas ela tá ali, é talentosíssima. Tem o Vênus Podcast também, que fica lá dentro do Flow Podcast. E você vê que o Matheus, ele falou, tem uns filmes aí que se você assistir, você não vai querer continuar comendo carne. Então, será que ele não assistiu? Porque ele continua comendo carne, né? Eu presumo que ele tenha assistido para indicar. Então, se ele assistiu e continuou comendo carne, por que outras pessoas assistiriam e parariam de comer carne, entendeu? É um monte de coisa assim que não fecha a conta na minha cabeça, assim, né? Poxa, Matheus, se você estiver assistindo isso aqui, primeiro eu gostaria de bater um papo com você, então eu gostaria de te convidar pra gente bater um papo também assim, mas uma conversa inteira a respeito de animais e veganismo, pra gente tentar fechar esses pontos, cara. A gente precisa de mais veganos famosos e que influenciam pessoas aqui no Brasil, e você tá assim, ó, tá a um passo, pelo que eu tô vendo, né? Vamos continuar. Não é só de falar, já me deu um negocinho desse quibe aqui. Porra, cara, pra mim é muito difícil largar muito a difícil, picanha do churrasco, cara. Mas a gente é educado a gostar, né? Meu filho mais novo não curtia carne. Hoje ele curte, porque ele foi comendo, entendeu? Não precisava ter comido. Mas enfim, existem repositórios, claro, a carne tem carne vermelha e tal, uma vez por mês tem lá vitaminas, isso e aquilo outro, mas tem gotinha daquilo também. É foda que a natureza não sabia a merda que ia dar quando foi deixando a gente evoluir, se tornar o que a gente né? Mas a natureza não tá nem aí. A gente acaba, entendeu? Esse planeta já teve o período carbonífero, que tinham árvores de 30 metros e tal, bichos gigantes e tal, e era impossível a gente viver aqui, porque tinha muito gás carbônico. Então, assim, não é para salvar o planeta, é para salvar a humanidade, é para salvar a gente, né? Esse discurso dele faz todo sentido mesmo. A gente fica, vamos salvar o planeta, né? O planeta vai ficar aí depois do ser humano, né? A gente precisa salvar a humanidade, né? Enfim, deixar de prejudicar os outros animais. Mas curiosamente ele falou, nossa, tinha árvores de 30 metros. Eu acho que ainda tem, né? Ou tô falando uma besteira grande aqui, mas não existem árvores com mais de 50 metros hoje em dia? Acho que existem, né? Vou pesquisar e vou colocar na tela aí. Vamos continuar. Entendi. Porque assim, à medida que a gente foi se tornando dominante pra caralho e só não tem predador do ser humano, né? Porque a gente conseguiu vencer usando o intelecto. Então, assim, a gente não mora numa selva e um leão, sei lá, um leão não, porque o leão tá na selva. Mas você não mora numa selva e uma pantera e te come, né? Não acontece, não acontece, só não acontece. Então a gente nos tornamos 8 bilhões de pessoas que no topo da cadeia evolução alimentar da espécie Você vê que o Matheus Solano, ele falou no topo da cadeia alimentar, né? Eu já fiz um vídeo recente aqui, vou até deixar no card aí, falando que isso é uma falácia, né? O ser humano não está no topo da cadeia alimentar. Biologicamente falando, ele não está, né? Pode estar no topo da cadeia evolutiva, por exemplo, né? Que nem o Igor falou, a gente teve intelecto para vencer outras espécies, sei lá, e tal, dominar o mundo mesmo. Agora, a cadeia alimentar especificamente não o ser humano não é topo da cadeia alimentar, tá? Assista lá no vídeo para você entender por que eu tô afirmando isso, né? Tem um artigo de um biólogo e tal, enfim. Nos tornou carnívoros e tudo mais, a gente tem todo o aparelho para digerir carne, os dentes e tudo mais, então a gente come carne. Ó, só um outro adendo aqui também, a evolução não tornou o homem carnívoro, né? O ser humano é onívoro, né? Então, assim, a gente está muito mais próximo, se você parar para olhar, não precisa nem ser especialista, para olhar, a gente está mais próximo de um chimpanzé, de um primata, né? Ou de um leão. Obviamente a gente está mais próximo do herbívoro, né? Mas a evolução, digamos assim, ela tornou possível porque o ser humano começou a comer caça há, sei lá, muitos anos. Então, hoje a gente consegue digerir carne, mas não que o nosso aparelho digestivo, a nossa arcada dentária seja preparada para caçar ou para consumir carne necessariamente. Não é, né? Ele falou dos dentes, por exemplo, né? A gente tem caninos
pouquíssimo desenvolvidos. A gente não consegue rasgar o couro de um bovino, por exemplo, e comer a carne crua ou esse tipo de coisa que faria realmente um animal carnívoro, né? A gente não tem isso. E para falar em dente, os gorilas também têm uns caninos enormes, muito maiores do que do ser humano. O próprio urso panda, né, que fica comendo lá bambu o dia inteiro, também tem caninos. Então os dentes não justificam a gente ir no mercado comprar uma bandeja de carne, definitivamente, né? A gente tem, ó, quase não tem canino desenvolvido, entendeu? Então, mesmo que tivesse, né? Se a gente tem a cabeça para escolher, se eu tivesse um caninão aqui até embaixo, eu estaria usando para comer maçã, sei lá. Vamos lá. E aí, pra suprir essa galera toda aí, É isso aí. a gente cria bicho pra caralho. De forma industrial. Cria não, mata. Mata, assassina, né? Claro, cria para matar, né? Então você tem as galinhas que não veem a luz do sol, você tem, enfim, uma É galinha que tem mais galinha do que ser humano tem umas no mundo? coisas. É. Galinha São Sinistro, 40 né? ovos. Ué, mas não é só galinha não, viu, Igor? É mais bovino até do que ser humano. Galinha, então, nem se fala. A diferença é muito, muito grande, assim, de quantidade. Se a gente falar só de bovinos, se eu não me engano, atualmente é mais ou menos equiparável. 215 milhões de bovinos para 215, 210 milhões de habitantes aqui no Brasil. Então, a população é praticamente a mesma. O número é realmente assustador. Vamos continuar. O patrão enlouqueceu. Pensa aí, as galinhas chorou para botar esse ovo. Bom, Mas, aí, ó, tem eu vou discordar porque ela não tá nem ligada no que tá rolando. Você acha que não? Ela faz plof. Pronto, foi. Eu acho que ela, cara... Porque ela não tem a referência do que é sol, já que ela foi criada só no escuro. Assim, o que eu tô falando é um pouco cruel. Mas, porra, eu entendo a gente se sentir mal por matar os bichos e tal, mas eu acho que eles nem se ligaram. Se ligar conscientemente, não, mas sente dor, sente medo, libera endorfina, libera coisa na carne que a gente come. Tem umas paradas assim, né? Umas paradas assim. Depende. Na verdade, isso que o Igor falou, que os animais nem se ligaram, né? Que eles nem se ligam do que está acontecendo, é algo bastante controverso, né? Tem alguns estudos que dizem que os animais têm consciência. A maioria dos animais, né, além do ser humano, tem uma consciência. E assim, nem vamos entrar em questão de estudo. Tem a Declaração de Cambridge também, enfim, que foi assinada por grandes cientistas, né? Que nem vou comentar para não entrar muito nisso, mas só vamos observar aqueles tipos de vídeo que mostram bovinos na fila pro abate. Sabe, naquele corredor que eles vão assim para ser abatido? Depois, o bovino que tá atrás, todos os que estão atrás, os suínos também agem assim. Eles ficam assustadíssimos, eles veem o que tá acontecendo, eles se ligam sim do que tá acontecendo, né? Talvez eles não fiquem assim um tempo inteiro enquanto estão sendo lá criados, mas quando eles estão chegando pro abate, eles têm a consciência de que eles vão morrer e eles tentam voltar naquele corredor, eles tentam fugir daquela situação, né? Infelizmente sem conseguir. Mas esse argumento de eles nem se ligaram que a gente tá matando eles, tipo, não pode servir de justificativa também. Fora o plástico, gente. O plástico, a gente já come um cartão de crédito por mês. Aí o Matheus, eu percebi que ele ficou meio desconfortável com esse papo, né? Porque ele tá falando tudo a respeito de animais como se fosse um vegano e ao mesmo tempo ele tá dizendo que ele come animais ainda, né? Ele falou da galinha que sofre para botar o ovo, mas ele come ovo. Então, assim, por que essas galinhas estão lá presas nas gaiolas, nas granjas? Por que existem bilhões de galinhas? Porque tem um consumidor, né? E o Matheus ainda ainda faz parte desse grupo de consumidores. Então eu senti que ele ficou meio desconfortável, ele mesmo percebeu isso. E aí ele tenta mudar de novo para a questão do plástico, né? Falando que as pessoas hoje em dia, né, a gente come um cartão de crédito por mês em microplástico. Eu não sei qual que é a fonte disso, mas achei curioso até ter uma propaganda do Santander no fundo da conversa, que tem cartão de crédito, né? E ele fala nada a ver uma coisa com outra, mas achei curioso. O plástico está aí. Você tem qualquer praia paradisíaca que você vá no mundo hoje, você vê plástico. Então o plástico está ali. O mini plástico, o microplástico e tal, é comido pelo peixe que você come. Está aí, tá dentro. Você come um cartão de crédito por mês. E a gente não sabe o que isso vai fazer. É verdade. Né, com a gente, prazo. com o organismo e coisa e tal.
Então é isso. Esta foi a participação do Matheus Solano lá no Flow Podcast. Achei bem legal ele tocar nesse assunto e falar abertamente. E eu acho que ele mesmo deve ter se sentido um pouco mal. Ele falou em certo momento ali, né? Ele falou, tô falando isso aqui e já fiquei meio assim com esse quibe. Eu não vi, mas eu acho que ele até tava comendo um quibe com carne ali e aí de repente entrou nessa conversa. Mas é assim, cara, às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa incoerente e conversando ali, de repente ele dá um estalo e hoje pode ser que ele tenha outra consciência já do que essa que ele tinha ontem, né? Sei lá, faço votos que torne mais coerente essa questão do discurso com a ação, né? Então, espero algum dia poder bater um papo também com o Matheus Solano e oferecer um quibe vegano, quem sabe, né? Não tenho certeza que ele já conhece, mas é só questão realmente de fazer na prática o que se diz, né? Mas conversa boa, papo legal. E achei legal que o Igor que puxou esse papo de alimentação também. Espero que ele faça isso mais vezes lá no Flow Podcast, tá bom? Por favor, curta o vídeo. Eu esqueci de falar no começo, mas é importante você curtir realmente para o algoritmo entender que é um conteúdo relevante. E como você sabe, você pode se inscrever se você estiver no YouTube. Também ajuda bastante o canal a crescer. Se você estiver no TikTok ou Instagram, é só me seguir e deixar o like também. Se quiser comentar alguma coisa, também o comentário é o que mais ajuda, na verdade, né? Tanto no YouTube também, tá bom? Eu volto em breve. Um grande abraço pra você. Tchau.